Vamos ser sinceros, muitos animes, séries, etc. têm uma certa dificuldade em conseguir nos prender só com um episódio. Na maioria dos casos, ou o primeiro ep acaba no meio de um conflito pra te querer fazer assistir o segundo, ou simplesmente não te prende, mas depois de alguns eps algo te chama atenção, você vê que a parada é boa e vai assistir. Ou é ruim, man. Porém, existem algumas exceções que falam que só tem bons primeiros episódios não seria o suficiente. São aquelas obras que se só tivesse aquele primeiro já seriam perfeitas, ou simplesmente introduzem suas histórias do melhor jeito possível, chamando a atenção de geral, indo pros trendings e coisas assim. Querendo falar de algumas obras que na minha opinião introduzem suas histórias perfeitamente, eu decidi transformar isso aqui num quadrozinho pro canal, onde eu vou analisar esses primeiros episódios e tentar entender o porquê eles são tão bons e nos cativaram tanto. E nenhuma obra melhor pra estrear esse quadro do que... Shingeki no Kyojin. Eu amo muito esse anime. Você pode até não gostar da obra, mas é um fato que ela tem um dos melhores primeiros episódios de todos. Aquela introdução maravilhosa que nos apresentou essa obra-prima, cheia de emoção, sangue e gigantes pelados. Então eu decidi dividir o app em suas cenas, e a gente vai dar uma analisada no porquê ele é tão bom. Cena 1, prólogo. Ele já começa te mostrando que vai ser o ponto alto do episódio, ou pelo menos o primeiro deles. Na moral, só essa primeira cena é muito boa. Tem esse sentimento de que bagulho é esse, né? O mistério, o que é aquele colossal? O design dele é muito legal, né? Ele já te chama a atenção e tu já fica, pô, que bagulho é esse? Vou querer descobrir o que é e eu vou assistir. E essa trilha de fundo, meu amigo... Cê é louco, me chama de fanboy, mas sim, eu já tô babando nos primeiros segundos de episódio. Depois é mostrado a tropa pra gente e uou, olha esses caras de cavalo, olha os aparelhos deles. Eles devem acabar com o Titã só pro hobby, hein? Falando sério, essa é uma introdução bem legal à tropa. Eles todos se juntando pra derrotar um titã e até a apresentação do DMT, né, que é um aparelho bem original, pelo menos pra mim quando eu vi Shingeki. E bem legal de se ver em ação também. Essa cena consegue te passar uma sensação de que eles são bravos. Agora se eles são mesmo ou não, vamos continuar vendo. Cena 2. O sonho de Eren, Hane-san e a paz das muralhas. A gente já é pego com esse sonho maluco do Eren que eu não vou nem gastar muita saliva pra falar sobre, já que a gente ainda não tem ideia do que isso é exatamente. Dá pra supor algumas coisas, mas nada certeiro que faça sentido. Dá pra perceber que ele vê coisas que vão acontecer, como a morte da mãe dele, e coisas que parecem ser do passado, tipo esse frame aqui que parece ser algo de Marley. Isso aqui parece ser um dos primeiros ataques de Titã, talvez. Se for isso, faria um pouco de sentido. Tô tentando não spoiler o mangá aqui. Mas esse Eren aqui tá zerado, ele não tem poder de titã nem nada. A não ser que seja algo que envolva a coordenada. Bom, sobre isso só dá pra fazer teoria, então vamos só esperar a verdade ser revelada no mangá. A Mikasa percebe que ele tá chorando, e eu acho que essa cena vai ser mais importante lá pra frente, sim. O Eren diz pra ela não contar pra ninguém, mas o Hanzo vê e olha a distância que ele tava. Que ouvido é esse, velho? O moleque tava sussurrando. Eu gosto muito dessa cena aqui por dois motivos. Um é como ela enfatiza a paz nesse mundo aí. Esse diálogo que eles têm com o Hanzo é basicamente o Eren bolado com os caras vagabundando, mas eles estão fazendo isso até porque não tem conflito pra resolver, né? O Hannes até fala, são em momentos como esse que o povo pode criticar a gente, que a gente sabe que tá vivendo em paz. E isso dá o gancho pro segundo motivo de eu gostar dessa cena também, que é 2. As primeiras amostras de personalidade do Eren. A gente vê que ele é inconformado em viver em paz, só que preso nas muralhas. A gente vê que ele tem esse ódio, essa revolta desde criança que pra mim não é muito normal, não. Tudo bem ele ter curiosidade, mas todo esse papo de não querer viver como gado me faz questionar se esses pensamentos são individuais dele mesmo. Ele parece uma criança mimada, só que por liberdade. Ah, eu quero ser livre das muralhas, mas não posso por causa dos titãs. Então a gente se livra dos titãs. Ah, eu quero ser livre no mundo, mas não posso por causa dos humanos que temem os aldeanos. Então a gente se livra dos humanos. É simplista e extremo ao mesmo tempo. Pra mim é meio estranho, mas eu vou deixar pra fazer uma análise do personagem dele assim que o mangá acabar e todas as perguntas, assim eu espero, forem respondidas. Cena 3, a volta dos heróis. Com essa cena a gente vê aqueles guerreiros brabões do começo voltando e... ué, o que aconteceu? Eles voltam todos arrebentados e envergonhados ali, mostrando pra gente o primeiro indicador de tom desse anime. Eles quebram o nosso coração quando a senhorinha vem procurando o filho dela, o Moses, e a tropa só conseguiu trazer o que restou, que foi o braço dele. Descansa em paz, Moses. Você fez uma ótima transição de abertura. Não contentes em só nos mostrar isso de cena triste, ela ainda pergunta se o filho dela ajudou a fazer algum progresso pra humanidade. E o comandante Quebra responde que não. Nem nessa nem nas outras missões eles conseguiram descobrir informações sobre titãs, nem estabelecer uma base. As missões só causaram mortes de soldados. Isso mostra o quão pé no chão o anime vai ser. Essa tropa é feita de humanos normais, eles não são extraordinários. Tá, nem todos. Eles são obviamente mais fracos que os titãs e apesar do DMT, eles ainda não são páreos. Essa cena basicamente fala, vai ter muita morte por aqui, se prepara, beijo. Cena 4, a família Yeager.
Aqui a gente vê bem pouquinho do dia a dia da família do Eren. Aparentemente eles fazem algumas tarefinhas enquanto a mãe cuida da casa e o pai trabalha como médico. Essa parte aqui enfatiza novamente aquele papo de paz que a gente teve com o Hanesan. Só que eles não falam sobre, é mais algo que a gente pode observar. Esse dia a dia é tão pacífico que chega a ser chato. É uma parte em que assistindo o app eu achei meio fraquinho, eu ficava devaneando, sabe? Eu parava de prestar atenção, mas eu acho que isso é bom, sabe? Eu acho que isso meio que foi feito de propósito para mostrar o quão pacífico tava aquele lugar, para te colocar ali na paz daquele lugar de dentro das muralhas. É só uma discussão familiar. A Mikasa revela pros pais do Eren que ele quer entrar pra tropa de exploração. Isso deixa Carla obviamente com raiva, mas a reação do Grisha é bem mais peculiar, coisa que a gente entende vendo o passado dele e entende mais ainda naquela cena de memórias que o mangá mostra pra gente do Grisha vivendo aqui. Tem uma observação bem legal que eu queria fazer aqui, mas eu tô tentando não spoiler a quarta temporada, então num futuro vídeo talvez eu faça. Sei que já leu, você tá ligado. Essa cena também mostra mais da personalidade do Eren pra gente. A gente vê mais desse sentimento de não querer viver como gado, e ele dizendo que quer entrar pra tropa pra que os esforços dos que morreram não se tornem em vão. De novo, pra mim é meio estranho uma criança ter um pensamento desses, mas eu não tenho muito o que falar pra reforçar isso. Talvez seja assim dele mesmo, ou quem sabe uma influência futura aí, de alguém, de algo, não sei, quem sabe. O Eren fica pistola ainda por sua mãe não gostar dele querer entrar pra tropa, ele corre e a gente é introduzido ao Armin. Não tem muito pra se falar dessa introdução, além de que a gente já pode ver que o Armin não é um cara fisicamente forte, mas assim, bem esperto e bem inteligente. E pelo que eu vejo, um cara não muito egoísta, que é algo que eu tirei da próxima cena que tá vindo aí. E também, olha a pose desse moleque aí, velho, esse cara parece personagem de Jojo. Cena 5. Nada impede que essa paz possa acabar agora. Primeiro a gente tem aqueles três ali conversando sobre o porquê o Armin estava apanhando. E era simplesmente porque ele disse que uma hora a humanidade ia ter que sair das muralhas e os caras chamaram ele de herege, bateram nele. Imagina onde estão esses moleques hoje, provavelmente mortos ou com a consciência pesada. A gente também vê um pouco dos dois aqui expressando por que eles querem sair das muralhas. E ao meu ver é aqui que o Eren e o Armin se provam como dois lados da mesma moeda. O Armin é um cara que é movido mais pela curiosidade, pela vontade de aprender novos conhecimentos. Ele quer sair das muralhas e conhecer esse mundo do qual eles são privados não só por si mesmo, mas para que a humanidade possa avançar também. Já o Eren é mais movido pela revolta de ser privado da liberdade de ir onde quiser, de ir numa praia ver o mar e ser obrigado a viver dentro das muralhas por mais que isso fosse pro bem dele e da humanidade. Como eu já disse antes, ele não se conforma com ser privado de algo, de ser dito que não pode fazer algo, principalmente quando se trata da liberdade. Enquanto o Armin quer sair das muralhas, o Eren quer quebrá-las, entende? Um quer matar a curiosidade, enquanto o outro só quer a liberdade. É o mesmo objetivo, mas por lentes diferentes. Depois a gente precisa falar da construção belíssima que a gente tem pra próxima cena que leva a sequência perfeita desse episódio. O Armin falando que as pessoas não deviam se acostumar assim com a paz, pois não há nada que garanta que ela não vá acabar agora. E o resto da cena, o raio caindo, as pessoas olhando, a trilha subindo junto com o Colossal, a trilha! Só com segundos de cena o anime consegue te passar o sentimento de terror que vem junto com o Colossal. Não só pela aparência, mas pela ambientação inteira você vê que é uma criatura a ser temida. E é aí que a portinha do caos se abre. A destruição e o desespero começam e esse é o início da sequência que te mantém preso até o final do episódio. É sério, toda vez que eu ia pegar uma parte da cena pra ver pra escrever o roteiro, eu acabava vendo ela inteira sem querer. A gente vê aquelas mortes e desespero pra todo lado. Enquanto isso, o Eren lembra de casa e ele e a Mikasa vão correndo pra ver se a mãe dele tá bem. E é aí que começa a construção do ponto mais alto do episódio. Tu já não começou a emocionar com a Carla mandando eles fugirem sem ela? Pelo amor de Deus, né, amigo? Cadê o coração? O Hannes então chega ali e tu já pensa, é agora que vai ter ação, né? Os caras vão vir e vão salvar todo mundo. Ele disse que vai salvar eles, você hypa, então isso aqui acontece. Essa cena tem um nome e chama Medo. Ela me pegou de surpresa todas as vezes que eu via e não lembrava direito o que acontecia. É um quebra-clichê tão bem feito. Eu acho que em termos de fórmula de mangá, duas coisas podiam ter acontecido. Ele heroicamente salva os três, ou se sacrifica e morre para os três conseguirem fugir. Mas nenhum desses dois acontece. O que acontece é algo que surpreende, mas é a ação mais humana que ele podia ter tomado. Por que surpreende quando a maioria de nós que estamos assistindo faria o mesmo? Ele se deparou com algo muito maior que ele, figurativamente e literalmente. Ele estava acostumado com a paz, se pá nunca tinha lutado antes com o Titã. Certeza que ele fantasiava sobre derrotar alguns ali, mas quando a hora chegou, ele sentiu medo. Apesar disso, ele conseguiu tomar a decisão mais lógica ali. Ele podia sim ter ignorado o medo e tentar ter sido um herói, mas se ele fizesse isso com toda certeza, ele morreria e o Titã pegaria não só a Carla, mas como o Eren e a Mikasa também. Então não, ele não foi um covarde, ele foi humano. E essa cena representa muito bem que tipo de história o Isayama quer contar e o quão bem ele consegue escrever cenas que fazem sentido. Sobre a morte da Carla, a atriz dela foi espetacular. Aquela discussão antes do Hannes chegar, você sente o desespero do Eren de querer salvar a mãe dele ali, velho.
Chega até a arrepiar aqui só de lembrar. É uma cena muito bem construída. Eu ainda fico abismado no quão bem conseguiram desenvolver um apelo emocional desse só em um episódio. Eu acho que é tudo graças à execução. O jeito que ela pede pra eles fugirem e deixarem ela, esse me caçar que ela manda, aquele flash é genial, cara. Mais uma vez o Isayama representando um evento do jeito mais humano possível. Por mais que ela queria que suas crianças fossem salvas, ela também não queria morrer, não queria deixar eles pra trás. Aí depois que eles vão, ela tem aquele flash e ainda manda um não vão. É de quebrar o coração de qualquer um. Isso pra mim prova o quão a execução de uma cena pode transformar ela totalmente. Podia ser só mais uma cena de morte, mas olha o quanto ela rendeu pra eu falar aqui, né? A Fogler McKiffin contribui demais também. Essa trilha protagoniza a cena mais do que os próprios personagens, eu diria. O jeito que ela começa a escalar assim que eles fogem e o Titã chega na Carla é de emocionar qualquer um. Essa cena é uma obra de arte absurda. É a trilha forte e emocionante de fundo. O Titã pegando a Carla em câmera lenta, ela tentando se defender, o grito do Eren, depois o rosto desolado dele. A Mikasa se virando pra não ver, isso aqui é coisa de museu, cara. E o jeito que o episódio acaba é perfeito também. O sangue por todo lugar e a narração do Armin. Ele simplesmente acaba no ápice da desesperança. Se esse episódio fosse um filme, seria um dos melhores finais de todos. Tudo deu errado e o caos entrou nas muralhas. E foi ali que o fim do mundo começou. Então, pra finalizar, vamos recapitular. O que faz esse episódio ser tão bom? Primeiramente, a emoção nele. Ele usa os sentimentos pra te guiar de um jeito tão incrível. Em 24 minutos, você é apresentado aos personagens principais, vê suas determinações e falhas, sente a paz desse mundo e depois é jogado no terror e no desastre que é aquela última parte. Os atores também estão perfeitos. Não tinha sido melhor pro Eren do que o Kadiyuki. Trouxe o personagem total à vida. Não só ele, como a da Carla também, como eu disse antes, a do Armin, a da Mikasa e outros. A execução também é outra peça fundamental. Tem várias cenas aí que podiam ter sido executadas de forma genérica, mas tomaram um caminho mais artístico, eu diria. Uma direção muito mais pensada, que eu acho que vem muito do envolvimento do Isayama na produção. O roteiro é muito bem escrito. Nisso você consegue diferenciar o início desse anime com os de outros. Shingeki não tá fazendo aposta, ele não tá fazendo um bagulho legal só pra te prender. O Isayama sabe muito bem o que ele tá fazendo e como queria que esse início fosse. Por isso eu acho que ele é tão bem escrito. Eu consigo enxergar a certeza no roteiro. E isso tudo, meus amigos, é o porque eu acho o primeiro episódio de Shingeki tão bom. Espero que você tenha curtido essa humilde análise amadora aí. Esse é meio que o primeiro episódio desse quadrozinho novo que eu quero fazer no canal, que é analisando os primeiros episódios que eu considero muito bons de uma série ou de um anime, sabe? Que introduzem muito bem suas histórias, e aí a gente analisa o porquê que eles fazem isso, porquê que é tão bom. Esperem aí mais vídeos, vai sair. Obrigado por ter assistido e até!